Mais um bloco aqui no Praia Mar Shopping e essa é a 4ª edição do Minha Vida Mais Fashion. Estou aqui mais uma vez com a Érica Minchin, que é a nossa consultora de moda, estilo, design, tendência. Cada vez fazendo mais sucesso quase, né? Érica, hein? Graças a Deus, tudo certinho. As pessoas estão gostando bastante. Uma vez por mês, logo no início de cada mês, né? A equipe do Praia Mar, claro, né? Com a consultoria da Érica, escolhem um tema. E o tema deste mês, a Érica vai ter muito trabalho, porque é um tema complexo, acessórios, né? De que forma o acessório pode flexibilizar o guarda-roupa, Érica? Exatamente. A pessoa pode ter um guarda-roupa mais básico, só que incrementando e dá toda uma versatilidade para aquilo que ela construiu, só com os acessórios. Vamos já para as perguntas dos frequentadores do shopping, Érica? Vamos ver? Vamos ver quais são as dúvidas dos frequentadores aqui do Praia Mar Shopping. Como usar lenços e cachecoles? Quais são as propostas de sapato para essa temporada? Como o homem deve usar uma bolsa? Como escolher óculos de acordo com o formato do meu rosto? Vamos começar então pelos lenços. Pelas mulheres, ladies Pelas first. mulheres, isso. Então aqui a gente tem essa amarração mais básica do lenço. Na verdade eu fiz com o lenço quadrado porque as pessoas têm o costume de usar o quadrado só como se fosse um babador. Só passar ao redor do pescoço dela e amarrar. Então aqui não tem segredo. Esse outro lenço... E assim, é importante dizer que o lenço retangular, até o quadrado, mas o retangular principalmente, ele vem em texturas diferentes. Certo. É sempre legal que o lenço tenha uma textura próxima da roupa, ou seja, um pouco mais pesado. Entendi. Por exemplo, eu tô com um tricô, eu não colocaria esse lenço aqui porque o tecido é mais leve. Eu colocaria um tricô mais também pesado em cima do meu. Isso. Então, o que eu vou fazer com ela... É a amarração tradicional, que o homem também usa, que é de passar ao redor do pescoço. Tira um pouquinho o cabelo para ter por favor. E aqui a gente segura uma das pontas e tira a outra do loop. Segura a parte de baixo do loop e passa por cima. O telespectador está assistindo no detalhe. Então aqui... Pra mim aqui parece bem complexo, isso parece uma trança. Tem a trança, isso. E é uma coisa super fácil de fazer que já dá um up na roupa, né, no visual. E olha, também perguntaram a respeito de óculos de sol, né, que naturalmente são usados para proteger no inverno, né? Isso, exatamente. Então a gente começa pelo da Patrícia. A Patrícia, ela tá usando um óculos quadrado. O que acontece? Toda vez que a gente usa um óculos quadrado, ele vai ressaltar o que a gente tem de angular no rosto. Quando a gente tem um rosto arredondado, então essa é uma boa sugestão de usar o óculos quadrado para ele ressaltar isso. Quando a gente usa o óculos redondo, a gente vai ressaltar o que tem de arredondado. Esse óculos grande tem muitas mulheres que gostam porque ele tampa mais o rosto, enfim. Sempre é importante deixar a linha da sobrancelha visível. Pelo não menos precisa, um pouquinho da sobrancelha. Pelo menos um pouquinho. Aqui a sobrancelha não está acima do óculos, mas ela está mostrando um pedaço. Você consegue ver assim, tá exatamente na mesma altura da armação. Então na hora de escolher o óculos, essa preocupação de pelo menos o óculos mostrar um pouquinho da linha da sobrancelha. Exatamente, é sempre importante fazer isso. A bolsa é outra coisa importante. Repara aqui que a gente tem uma bolsa quadrada. Então é a mesma história. O quadrado vai transmitir mais seriedade, uma imagem mais rigorosa, e a gente tem uma bolsa arredondada também. Mas antes dela vestir arredondada, quero mostrar, por exemplo, a bolsa quadrada, ela não para em nenhum lugar do corpo, ela tá na mão aqui dela, porque ela tem essa alça curta. Quando a gente coloca essa bolsa aqui, ela já chama atenção para a região da barriga. Então, o que acontece aqui? A gente, além disso, tem uma bolsa arredondada, mais maleável. Tudo isso vai transmitir uma mensagem mais informal e mais acessível. Então, é aquela história. Se a pessoa tem um corpo mais curvilíneo também, ela quer disfarçar um pouquinho, a bolsa quadrada é a melhor opção. E para os homens, o que é que serve? Bom, para os homens... A gente vai falar dos sapatos, que foi uma das perguntas. Então, do mesmo jeito que o slipper feminino é uma coisa que no verão vai ser bem forte, que veio agora no inverno, a gente tem esses calçados de enfiar masculinos também.
Então, chama slip-on, né? Que é só de colocar o pé. Esse modelo, aliás, é tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. É o retorno dele, né? Exatamente. Assim, combina com vários estilos. Se você estiver procurando presente pro seu pai, esse aqui combina, independente da idade, independente do gosto. Então, esse é um modelo bacana e é um modelo que vai voltar. Outra coisa que a gente tem é o relógio, que homem não tem brinco, pulseira, etc. Não são todos que gostam de usar, mas o relógio é uma coisa muito importante que a gente tem. Então, é bem bacana investir num modelo mais legal, mais imponente, também sempre lembrando da questão da proporção. A maioria dos homens gosta desses relógios grandes, mas tem que tomar cuidado, porque se for um cara mais baixinho, se for um homem um pouco mais magro, a gente não pode usar um cebolão, né? No caso do Gerson está adequado esse Tá relógio. adequado, tá na proporção dele. No Gerson a gente tem a história da bolsa masculina também, que foi uma das nossas perguntas dos telespectadores, né? Dos frequentadores do shopping. Então aqui com essa bolsa o que eu quero mostrar é o seguinte, meninos, hoje vocês carregam notebook, vocês carregam iPad, celulares, vocês carregam carteira, milhares de coisas que não cabem nas bolsas das mulheres sempre. Então é bacana investir numa bolsa masculina legal. A questão da sobrancelha aparecendo no homem também é obrigatório? Então, homem é difícil encontrar um óculos que tampe muito mais aqui em cima. No caso do Gerson, ele tá um pouquinho acima, mas a gente tem aqui essa linha também, não tá passando demais. Quando a gente troca o óculos dele pelo retangular... Aliás, esse modelo é belíssimo, já. A imagem já que ele transmite é diferente, aparece um pouco mais. Exatamente. Olha, nós tivemos uma telespectadora que a Érica faz questão até de comentar, que é a Ceci Zaros. Ela perguntou sobre a amarração de lenço. Eu quero que você dê mais um exemplo pra gente de como pode ser amarrado esse lenço. A pergunta da Ceci foi se a amarração do lenço vai interferir. Se o lenço engorda também o jeito que a gente usa. Então são duas coisas que a gente fala. Tem isso. Lembrando da história de que o olho vai procurar as linhas que ele reconhece. Se eu só fizer um drapeadão aqui, a gente vai criar essa linha curvilínea. Então o rosto dela vai parecer mais cheinho. Se eu deixar só a linha vertical, ele já alonga. Lembra que no programa passado eu abri a camisa da Daniele? Então, justamente para criar esse efeito. Esse é o jeito mais fácil de emagrecer a pessoa só com o lenço. Meias calças. A bolsa ainda precisa combinar com o sapato? Existe alguma dica importante na hora de escolher uma gravata? Afinal, como combinar a meia na roupa social? Vamos falar sobre meia calça, que as mulheres perguntaram. Isso, sobre meia calça. Então, uma das maiores dúvidas é com relação à meia calça rendada, meia calça texturizada. Essa é uma meia para ser usada em ambiente, tipo, noite, festas, porque é uma coisa mais sensual. Então, a renda, mostrando. Não dá pra ir trabalhar assim. Não, tem que tomar um pouco de cuidado. Uma que nem essa meia aqui, que é bem escura, é um desenho um pouco mais fechado, até dependendo do ambiente, se for mais informal, menos conservador, a gente consegue montar um look assim. No geral, é pra deixar pra ir pra festa. Mas aí o restante do visual também tem que ser mais sóbrio, então, que nem tá a Patrícia. Exatamente, aqui a gente colocou com um vestidinho básico de tecido e a gente tem também um calçado da mesma cor da meia, lembrando que alonga a silhueta. Certo. Com relação às meias coloridas, e aí, Pedro, eu vou te pedir para me passar uma. Isso. A gente tem a meia colorida também, que é outra dúvida. A meia colorida já não vai mais para uma festa tão formal quanto seria desse look da Patrícia. A gente pode ir para uma baladinha, um ambiente mais despojado. Sim. Uma dúvida para combinar a meia, o que eu sempre sugiro é combinar com um sapato que a cor, como a gente não vai usar meia verde ou sapato verde, vai parecer um marciano, assim. Esquisito. Tem que tomar cuidado. É de usar um tom mais próximo que não fique brigando. Então, com uma meia dessa, eu colocaria um sapato grafite, por exemplo, um tom de cinza, que ele não vai contrastar tanto quanto o preto, mas ele não vai chocar demais a imagem. E não são duas cores tão alegres, também não vai ficar aquela coisa muito colorida, né? Exatamente, sempre em tons mais próximos. Aqui é um
verde mais fechado, não é muito luminosa essa cor. Você falou sobre o bico do sapato também, não é? Isso, sobre o bico do sapato. Então aqui a gente tem o bico e tem o salto do sapato. São dois detalhes que a gente vai prestar atenção. O bico fino, ele é mais sensual. Certo. Então é para aquela mulher mesmo que quer passar uma imagem assim mais sexy, enfim. O bico arredondado é um detalhe mais romântico, mais delicado. Só que tem um porém. O bico fino vai alongar mais a perna do que o bico arredondado, que ele vai encurtar. Então se mulher for muito alta, ela pode usar o bico redondo sem bico problema. mais redondo. Se ela for mais baixa, um bico mais afinado é o ideal. Tem o detalhe da bolsa, que é importante prestar atenção na proporção. Aliás, aqui a Patrícia tá toda de preto, mas repara que além da estampa, da textura da meia, a gente tem a mistura de texturas aqui na bolsa, tem a textura diferente do calçado. É de novo a história de usar uma roupa em tons próximos ou no mesmo tom, aqui o caso é todo preto, só que tem alguns detalhes mais sutis. Então aqui a gente tem essa carteira, que é um pouco maior, e a gente tem essas bolsas menores, essas clutches que a gente tem usado bastante. Só que aqui a gente já tem toda uma diferença. E o negócio é o seguinte, por exemplo, a Patrícia, ela é mais magra, então nela não tem problema. Olha, se eu coloco essa bolsa, a diferença que faz. Eu já sou maior, mais larga, então essa bolsa é muito pequena para mim. Essa aqui seria mais proporcional. Entendi. E aqui também a gente percebe que o brinco está dando o brinco uma tá quebrada nessa o coisa rosto. Exatamente. Para chegar no brinco agora, a gente vai lembrar de novo da história do formato do rosto. Então, quando a gente usa um brinco tipo chuveiro, que é esse aqui que tem as franjinhas, ele vai alongar, porque ele vai criar uma linha vertical. Eu vou pedir para a Patrícia trocar um dos brincos, por favor. Então aqui a gente tem esse brinco, ele está criando volume lateral, então o rosto dela parece mais amplo, enquanto esse corre verticalmente, o rosto parece mais afinado, mais alongado. Vamos deixar para ser com o brinco de cada modelo e vamos trazer o Gerson para cá. Isso. Vamos falar sobre agora o costume. Para começar, agora eu vou colaborar com a Érica, que entrou na minha seara aqui. Para começar, as pessoas chamam de terno, não é terno, é costume. Né? Terno é quando tem 3 peças, né? Exatamente. Quando tem o colete. Quando tem o colete. Aqui a gente só tem o paletó e a calça, não tem a terceira peça. Bom, como é sobre acessórios, a gente vai começar falando sobre a dificuldade dos homens com a história do cinto e do sapato. Certo. Ainda combina, com licença. A ideia ainda é manter mesma cinto cor, preto, calçado preto, exatamente. Cinto marrom, calçado marrom. Aproveitando que a gente está falando do calçado, lógico que aqui com esse costume eu não colocaria o marrom, mas olha só a história do bico de novo. O bico que ele está usando é mais fino, esse bico é mais quadrado, então ele é mais pesado, mais imponente. A história do cadarço também. Existe calçado para usar com costume, sem cadarço, só que ele é um pouco mais informal. O que acontece quando a gente coloca o cadarço tem mais detalhe, então aquilo fica um pouco mais elegante, mais arrumado. Então se o evento exigir uma formalidade maior, o calçado vai ter que ter o cadarço. Tem que ter o cadarço. Uma outra dúvida com relação às perguntas dos telespectadores foi a escolha da gravata. Difícil, escolha né? da gravata. Em primeiro lugar, a gravata tem que ser proporcional à lapela. Então, agora está na moda usar a gravata slim, que acompanha... Que essa aqui é a fininha, costume, né? É, a fininha. Que acompanha um costume mais estreito. Então, tem aqueles ternos um pouco mais conservadores que a lapela é maior. E, aliás, lapela, meninos, sempre no meio, entre o ombro e o pescoço. Nessa linha aqui, a gente encontra a lapela. Então, não adianta. Se você for um homem mais robusto, você não pode usar uma gravata fina e uma lapela fininha. Vai ter que ser proporcional ao seu tamanho. E combinação, o listrado da gravata, o xadrez da gravata, a gravata com os Swarovski, que tem hoje um manancial enorme aí, né? Uma infinidade. Isso também vai depender da formalidade do ambiente que a pessoa tá e da mensagem que ela quer transmitir. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma estampa mais miudinha e a gente tem as listras. Quando a gente tem essa estampa, ela é um pouco mais lúdica, ela pode ser usada num ambiente mais descontraído. E o preto da gravata, que é uma cor mais conservadora, quebra isso. Então, se for um ambiente formal, ela consegue, assim, por exemplo, um casamento, que é formal, só que é um ambiente de lazer, então ele não precisa passar uma mensagem muito sóbria, assim, muito rigorosa, né? Então aqui quebraria bem. Agora aqui a gente já tem a gravata regimentada, que é a da listra diagonal, e a gravata lisa. A lisa é mais formal. A com a listra diagonal, ela é um pouco menos formal do que a lisa e ela fica no meio termo entre as duas. E essa aqui seria a mais lúdica de todas. E com relação à meia, você estava falando que a escolha da meia é importante também, né? Meninos,
Vocês têm duas opções de meia. Olha, a Érica está demonstrando uma falta de paciência com o público masculino aqui. Não, duas opções de meia. Ou ela é da cor do seu sapato, ou ela é da cor da sua calça. Não tem dificuldade nenhuma. Não dá para inventar. Não dá para inventar. Mas aí a gente pode fazer, tem que lembrar da história da altura da meia. Façam um teste de sentar, cruzar a perninha. Não pode aparecer a perna. Não pode aparecer a perna. Então antes de sair de casa, senta, cruza a perna e dá uma olhada. Mês que vem já tem tema escolhido? Tem, preview primavera-verão. Que legal, olha, fica aí o nosso e-mail, tá na telinha para que você possa também esclarecer suas dúvidas, fazer sugestões de temas, enfim, comentário que você quiser a respeito aqui do nosso quadro Minha Vida Mais Fashion. Nós fazemos um intervalo rapidinho e voltamos, não sai daí.